para a gente depois registrar aí. Bem, então conforme a gente já tinha comentado antes, né? Nós hoje estamos com a Michelle aí que vai trazer essa introdução para o nosso novo livro e a nossa nova série que a gente vai começar a semana que vem, né? Que é este livrinho Jesus e Atualidade. Eu, inclusive, tenho uma versão aqui que ainda é, acho que a primeira capa, se não me engano, é essa minha versão aqui, ó, que é uma versão antiga. Jesus e Atualidade. Aí depois ele veio essa nova outra capa aqui, que é uma capa mais recente, ó. Todas duas são de Jesus e Atualidade. É um livro de 1989, é o primeiro livro da série, né? Da série psicológica. Então, eu só dizendo isso, eu queria rapidamente apresentar aqui para vocês a Michelle, né? Michelle, ela é psicanalista e psicóloga, analista junguiana também. Ela é da Associação Médica do Rio Grande do Sul e também membro da AME Brasil, da Associação Médica Brasil. Ela é membro do Departamento de Estudos de Espiritualidade lá do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, membro do Departamento de Psiquiatria e Espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul também, e membro do Departamento de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Ela é coautora dos livros Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, volumes 1 e 2, e Contribuições de Joana de Anjos para a Análise dos Transtornos Mentais. Inclusive, é esse livrinho que eu tenho aqui. Não vou mentir para vocês que eu li ele todo não, que eu sou meio ruim de ler livro, né? Mas pelo menos alguns capítulos eu li porque eu precisava. Então eu li o 10 da Michelle, que fala sobre síndrome de pânico. Eu precisava fazer um estudo de pânico lá no CVV. E li também o 20, que fala sobre personalidade antissocial, que acho que é o nome moderno para os psicopatas, não é isso, Michelle? Personalidade antissocial. E a gente está cheio de psicopatas aí, inclusive governantes no Brasil, na Rússia, só para citar aí dois entre vários países. Então, além disso, ela faz parte desse corpo de facilitadores do curso que a AME Brasil está patrocinando e já tem 2 anos, vai terminar em julho agora, é um curso que eu estou fazendo todo sábado, que chama Fundamentos Teóricos para Coordenadores de Estudos de Joana de Anjos. Juntamente com alguns parceiros lá, ela é uma das facilitadoras desse curso lá da AME Brasil. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra para você, Michele. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Que Jesus nos envolva nesse momento, na sua paz. E eu fico muito feliz em conhecer mais um grupo que estuda a psicologia espírita da querida benfeitora. E hoje a proposta, segundo o Heraldo me falou, é a gente poder conversar um pouquinho sobre a mentora, né? Sobre um pouquinho da trajetória dela e também sobre a psicologia espírita dela, um panorama geral sobre como é que ela vê o nosso funcionamento mental. Por quê? Para que isso possa facilitar o estudo do grupo a partir de agora, que vocês vão dar seguimento, entrando então em toda a sequência da série psicológica, se é que eu entendi bem, me corrijam se eu estiver errada, né? Acompanhar aqueles 16 livros e que muitas pessoas nos questionam assim e dizem que acham muito difícil de entender. E na minha humilde visão, a dificuldade ela consiste principalmente porque a Joana de Ângeles usa muita terminologia técnica da psicologia e que as pessoas não conhecem, né? Porque até nós mesmos que somos da área, quando eu comecei a estudar Joana de Ângeles, eu já era psicanalista, já tinha feito psicologia e psicanálise, e aquilo foi tudo tão novo, porque ela usa a psicologia do Jung, do Carl Gustav Jung, e é uma psicologia realmente muito profunda e muito complexa. Ela usa mais essa teoria até do que as outras, ela passa um pouco pelos diversos teóricos da psicologia, mas ela usa principalmente a teoria do Jung, porque ela diz que é a que mais se aproxima da maneira como os espíritos superiores entendem o nosso funcionamento psicológico. Nós aqui na Terra não temos muitas ferramentas, né, para alcançar um entendimento tão pleno, mas
essa linha da psicologia, essa linha teórica, é a que mais se aproxima de um entendimento global do nosso funcionamento mental. Então, o Divaldo falou para a Joana, né? Quem sabe a gente traz um livro, assim, com uma linguagem mais acessível para as pessoas poderem entender, e a mentora se recusou. Ela disse, não, diz para o povo estudar português, porque o nosso propósito realmente é elevar a criatura humana. Então, é de se virem, vão estudar. Então, é o que a gente está tentando fazer, né? A gente está tentando se virar, pegar dicionário, estudar junto. E quando nós nos unimos por esse propósito, fica mais fácil, porque um estuda de um lado, o outro do outro, estuda junto, e aí nós conseguimos entender um pouco melhor, não só o que ela está falando, mas de que maneira a gente pode colocar isso em prática na nossa vida, com vistas a nos aproximar daquilo que Jesus nos ensina, né? De nós nos melhorarmos, superarmos as nossas dificuldades. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela. Agora, em seguida, a gente entra um pouquinho nas questões teóricas. Me interrompam a qualquer tempo, tá? A minha ideia é conversar um pouquinho e depois deixar um espaço para trocar ideias, né? De repente, alguma pergunta que possa surgir. E depois, a partir de hoje, quando vocês começarem o estudo de cada livro, aí fica tudo com o Heraldo aí, ele que se vire, né, para explicar os conceitos, porque ele está fazendo o curso lá nos sábados, já está super entendido em todas as terminologias técnicas do assunto. A gente sabe que né, nós conhecemos algumas das encarnações da Joana aqui na Terra, segundo as publicações do Divaldo. Então, acredito que todos vocês conheçam algumas dessas histórias, mas só dando uma retomada assim para a gente sintonizar com ela, entender a grandiosidade desse espírito, né? Então, ela foi Joana de Cusa, lá na época de Jesus, esposa do Cusa, uma patrícia romana da nobreza, e ela tinha com ele uma união expiatória, era muito infeliz no casamento, era muito difícil, e quando ela teve contato com Jesus primeiramente, ela ficou encantada com as propostas do mestre, e ela ficou disposta a largar tudo para seguir o mestre. E Jesus orienta ela que ela não saia de casa, que ela siga Jesus no próprio lar, porque ela teria uma relação com esse marido expiatória em função de uma vivência que eles tiveram em outra encarnação, ela tinha um débito kármico com ele, então que era muito importante que ela não abandonasse o posto naquele momento. Então ela segue com aquele marido difícil e ao mesmo tempo vai ajudando Jesus, ela ajuda financeiramente o grupo inclusive, doando bens materiais, custeando algumas atividades de Jesus. Ela era amiga de Cláudia, a esposa do Pôncio Pilatos. Quando Jesus foi condenado, ela tentou interceder por ele, falou com a Cláudia. A Cláudia, inclusive, teve um sonho onde uma voz dizia para ela que dissesse ao marido para não se envolver com aquele homem. E Joana tenta conversar com ela e tal, no fim não consegue, né? E a Joana, ela tem uma relação muito próxima, especialmente com João Evangelista, que depois vai reencarnar como Francisco de Assis, com quem ela tem uma relação muito próxima. Então, essa proximidade, essa afinidade, essa amizade já começa desde antes lá, né? Também muito próxima de Simão Pedro, ajudava na Casa do Caminho. E ela e o Cusa tiveram 2 filhos, um dos quais, fofoca espírita, né? Um dos quais era o Divaldo, e o outro, o Nilson de Souza, que trabalhava lá com o Divaldo na Mansão do Caminho. E depois que o esposo desencarna, ela abandona o conforto da nobreza e vai ajudar a cuidar dos filhos de outras mães. Quando ela já está idosa, é levada ao martírio em Roma, junto com o filho mais moço, que era o Nilson, e se negando a abjurar o Cristo. Aí aquele vozerio do povo, aquela massa alucinada, o executor gritando para ela abjurar, e ela se nega, né, a abjurar Jesus, e o filho começa a gritar entre lágrimas, pedindo que ela repudia Jesus, que abjura por mim que sou teu filho, ele grita, e ela, com muita dor no coração, assim, ela pede que o filho se cale. Te cala, meu filho, porque Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus.
E aí aquele povo que não compreendia esse sacrifício fica lá aplaudindo alucinado, né, conforme as chamas vão tomando o corpo deles. E o executor pergunta ainda de uma maneira irônica assim: o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela responde, o último esforço dela de responder, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Nisso ela desencarna e vê o próprio mestre aguardando eles e conduzindo, ajudando eles a sair do corpo. Pensa que coisa linda assim, né? Ser recebida pelo próprio Jesus naquele momento. Depois, sabe-se então que ela reencarnou como Clara de Assis, seguidora de Francisco. Ela foge de casa quando é bem jovenzinha, porque ela é 10 anos mais jovem que ele, naquela encarnação, e ela foge de casa para poder seguir São Francisco, faz votos de pobreza, castidade, corta os cabelos num ritual de iniciação. Os parentes tentam convencer ela a todo custo a voltar para casa, tentam inclusive agarrar ela e levar ela à força, não consegue. Vocês veem que ela tem, assim, o que a gente chama na psicologia espírita um ânimos forte, assim, não tiveram como arrastar ela de volta. E aí ela dedica a sua vida lá, seguindo Francisco. Outras jovens foram se reunindo juntos, seguindo ela. Surge a necessidade de ter uma liderança para aquele grupo feminino. Ela não quer porque não se acha à altura, uma humildade, assim, esse espírito, né? E Francisco convence ela da necessidade de ter alguém que possa fazer essa tarefa, então ela aceita liderar o grupo das mulheres, mas sempre mantendo o hábito de lavar e beijar os pés das demais. E nessa encarnação eles têm muito aquelas práticas religiosas de se machucar, né? Ela tinha também de passar frio e tal. E Francisco de Assis, apesar dele também fazer isso, ele tentava convencer ela a não se exigir tanto, não se machucar tanto nesse sentido. E aí, ligada à encarnação dela, tem uma série de coisas assim registradas, tanto de curas operadas por ela, como de situações assim. Uma delas, por exemplo, quando um grupo de árabes tenta invadir a cidade e invadir a cidade de Assis e o convento especificamente, e aí as irmãs chamam ela e ela reconhece a sua impotência perante aquilo que ela vai fazer naquele grupo invadindo, assim, e ela faz uma prece a Jesus, pede ajuda, e aí, de repente, aqueles homens que estão escalando o muro para entrar lá, mudam de ideia e recuam e vão embora. E outra situação também de um conquistador que está lá com o seu exército fazendo um cerco a Assis, a Clara e as irmãs se cobrem de cinzas, assim, e vão interceder lá, implorando humildemente misericórdia para o capitão, e eles acabam indo embora. Eu digo, meu Deus do céu, essas criaturas tinham que estar encarnadas agora, dando um passeio lá na Ucrânia, né? Porque se a gente conseguisse, assim, ter esse magnetismo para evitar certos conflitos na Terra, vejam bem, assim, que não é pouca coisa, né? De alguma maneira, assim, ela viabilizava esse movimento espiritual, assim, para que realmente algumas coisas fossem desviadas naquele momento. Então, ela desencarna nessa encarnação com 59 anos. Então, nós temos aí Joana de Cusa, Clara de Assis. Outra encarnação que a gente conhece dela foi no México, como Juana Inês de la Cruz. Estou falando muito ligeiro, porque eu sou meio assim, ligada nos 220, né? Então, por favor, me interrompam se quiserem que eu fale mais devagar. Como o tempo é muito curto, porque é muito assunto para um encontro só, então eu vou tocando ficha aqui, mas qualquer coisa, vocês, por favor, fiquem à vontade. A Juana Inês de la Cruz, então, mexicana, filha de um espanhol com uma indígena, foi uma criança precoce. Nessa encarnação foi muito marcante essa capacidade intelectual dela desde o princípio, quando começa a se alfabetizar mais cedo, ela tinha 5, 6 anos, e mente para a professora da irmã, que a mãe mandou ela junto para estudar e se alfabetiza mais cedo. E depois, e desde pequenininha ela dizia que queria ir para a universidade, e o pai diz que só os homens podem ir para a universidade. Então ela pede para a mãe que ela se vista de homem desde então, para não perder essa oportunidade. Me veste de homem desde agora. E porque a vontade dela de crescer, de estudar nesse sentido era muito grande. Aos 12 anos, aprendeu latim em 20 aulas, aprendeu português sozinha,
além de falar também a língua dos indígenas, lá dos astecas. Aos 13, ela vai de dama de companhia da mulher do marquês, passa a viver na corte lá com eles, e ela passa a ser conhecida pelas poesias que ela escrevia, pelas peças de teatro, até um momento que o vice-rei chama ela com 40 especialistas de uma série de áreas da universidade lá do México para testar os conhecimentos da menina, e a plateia assiste durante um longo período. Tem um filme que mostra, né, essa cena, assim, através de interrogatórios, assim, aquela menina de 15 anos respondendo uma série de perguntas sobre mais diversos assuntos. E a partir daí, a sede de saber segue sendo tão grande que ela larga a corte, com as suas futilidades, com a desvalorização da mulher, e passa a fazer parte do convento das Carmelitas Descalças, aos 16 anos. Só que a rigidez dos hábitos religiosos desse grupo era muito grande, ela não conseguiu aguentar, ficou doente, teve que voltar para a corte. Aí depois ela acaba então entrando para uma outra ordem religiosa, que não era tão rígida assim, e ali ela pode estudar então e se dedicar a isso que ela gostava. Muitos intelectuais da Europa toda e também do Novo Mundo visitavam ela para trocar conhecimento. Ela passa a ser conhecida como a monja da biblioteca. E aí tem uma série de coisas que envolvem essa encarnação dela, né? Ela escreve, ela cria um método para escrever música, para notar música, era pintora, miniaturista, estudava teologia, medicina, direito, astronomia, então uma série assim de coisas que a interessavam. Até uma vez onde alguns poemas dela, poemas de amor publicados, acabaram escandalizando os religiosos, e aí ela começa a arrumar um problema, né? Daí tem uma situação onde o padre Antônio Vieira tinha pregado na Capela Real o sermão do mandato, e ela é convidada a fazer um comentário crítico. E aí o detalhe, ela discorda de uma série de considerações do padre e ela publica a sua discordância. E o padre vê, mas não diz nada a respeito, mas aí o bispo de Puebla dá uma reprimenda. Ele publica o trabalho dela, mas dá uma reprimenda e aconselhava ela a se dedicar mais às questões religiosas. Ela escreve uma resposta, isso também, defendendo o direito da mulher de se dedicar às atividades intelectuais, e essa carta passa a ser considerada a Carta Magna de Liberdade Intelectual da mulher americana. A Joana de Ângeles, nessa encarnação, como Juana Inês de la Cruz, ela é a primeira feminista aqui do Novo Mundo, né? E é uma carta interessantíssima, a gente encontra na internet, se quiser, né, para ver o que ela fala, e numa parte da carta, a parte que eu acho muito, que eu gosto, é quando ela diz assim, que depois de 3 meses onde ela ficou se dedicando só às coisas domésticas e aos estudos religiosos, então, onde ela largou o estudo intelectual propriamente dito, que ela aprendeu muita coisa, e ela finaliza dizendo assim, que se Aristóteles tivesse cozinhado, muito mais teria escrito. Então, tipo assim, que é possível a gente aprender fritando um ovo, é possível a gente fazer altas reflexões sobre a vida e sobre a natureza limpando uma casa. Então, até pela caligrafia dela, que era bonita, ela foi criticada, porque caligrafia bonita era coisa de homem. Então, aí dá para ter uma ideia, a gente sabe, né, que a caminhada feminina, assim, não foi fácil no nosso planeta, e ela sempre com muita coragem para enfrentar essas coisas. Depois ela vende os volumes da biblioteca dela, passa a ficar só com os livros de devoção, e quando ela tinha 44 anos, tem uma epidemia de peste na região, e ela vai ajudando as irmãs que estavam pegando a doença, morrendo uma por uma, e no fim ela acaba desencarnando também da peste nesse período. Tem muitos poemas dela que também são publicados na internet, super complexos, a terminologia dela, se a gente acha difícil a série psicológica, meu Deus, tem que ver os poemas de Juana Inês de la Cruz, bonitos, lindíssimos, assim, mas uma linguagem super erudita, sabe? E, por fim, a mais recente, Joana Angélica de Jesus,
na época da independência aqui do Brasil, lá em Salvador. Ela era de uma família abastada e já bem jovem, aos 21 anos, ela entra para o convento da Lapa e passa a auxiliar, consolar aquelas mulheres que são levadas para o convento, muitas à força, muitas contrariadas, desesperadas algumas, depressivas, né? Aquela coisa que a gente sabe, né, que nem sempre era uma escolha de devoção, assim. Então ela ajudava muito essas mulheres que faziam parte do convento e com o magnetismo que ela tinha também, ela acabava fazendo uma proteção espiritual, ela afastava as entidades perversas, vampirescas que vinham, que envolviam aquelas pessoas, né? Então ela acabava fazendo uma proteção nesse sentido natural. Bem na época da independência do Brasil, enquanto tinha ainda algumas tropas portuguesas resistindo aqui, tem uma situação também já conhecida, né, de quem já leu sobre as encarnações dela, que os soldados foram invadir o convento e ela se coloca à porta para proteger os demais e diz que ninguém vai entrar lá a não ser que seja por cima do cadáver dela. E aí eles passam por cima do cadáver dela, ela morre a golpe de baioneta, só que o detalhe é que o seguinte, aqueles instantes, aqueles curtos instantes em que ela está ali, confrontando o soldado e dizendo que ninguém vai entrar e tal, dá tempo das irmãs ali do convento fugirem por uma saída subterrânea e irem para um outro convento que era ligado, né, para essa saída. Então, aqueles minutos foram fundamentais para salvar aquelas mulheres todas. Ela desencarna, então, nessa situação, se tornando mártir da independência do Brasil. E na espiritualidade, ela faz parte dessa equipe do Espírito da Verdade para trazer o Consolador prometido. Então, olha que lindo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela tem 2 mensagens, onde ela assina como espírito amigo, que é aquela mensagem da paciência, e aquela outra mensagem do dar-se-á aquele que tem. São 2 mensagens dela no Evangelho, e se diz que ela vive numa região muito bonita, aqui pertinho da crosta terrestre, e a partir dali ela desejou muito criar aqui na Terra um local que se parecesse com esse local onde ela mora. E pede ajuda para São Francisco, e Francisco se prontifica a ajudar a criar esse local, desde que se jamais se negasse a caridade ali. Então, firmando essa parceria, né, de não se negar a caridade, tal e tal, a equipe espiritual começa a fazer uma higienização dos ambientes, espalhando um ozônio especial, segundo consta, na psicosfera lá daquela região em Salvador, onde aos pouquinhos vai sendo construída a Mansão do Caminho, cujo nome é uma alusão à Casa do Caminho, lá dos primeiros cristãos, né? Então, ela tem uma participação muito direta em todo esse movimento. E vocês conhecem bem, já vem estudando os livros dela, né? Agora, a série psicológica que vocês vão começar agora, tô certa? É isso? Vocês já vêm estudando a obra dela e a série psicológica começa agora. Entendi. Então, como é que ela entende o nosso funcionamento mental? Eu vou dar um panorama assim de como é que a gente funciona a partir da visão da Joana de Ângeles e alguns conceitos-chave assim que vão aparecer muito na obra dela e que às vezes causam um pouquinho de confusão, porque são termos diferentes que a gente não usa no dia a dia, e aí depois a gente conversa um pouquinho. Vamos partir da ideia de que nós, enquanto espíritos, a nossa trajetória começa há muito tempo atrás, ainda lá, né? Se a gente for pensar, o princípio inteligente vai percorrendo a sua caminhada milenar ao longo dos reinos inferiores da natureza e vai adquirindo individualidade bem devagarinho, conforme vai entrando no reino nominal. Então, nós temos lá, né, o princípio inteligente, conforme a gente estuda na doutrina, até ir adquirindo uma individualidade e se tornando um espírito propriamente dito, e fundando o livre-arbítrio. Todo esse aprendizado que nós vamos adquirindo, ele vai ficando contido no que a gente chama de inconsciente. Inconsciente é uma parte da nossa mente que nós não temos um acesso direto, né? Não são aquelas lembranças que a gente consegue lembrar, o que eu fiz hoje de manhã, vou me lembrar e tal. Isso está numa região da mente que chama consciência, que nós acessamos. E o inconsciente é uma parte que nós não acessamos. Só que o interessante da coisa
é que essa parte dita inconsciente é tão grande que o Jung dizia o seguinte, que a nossa consciência é como se fosse uma rolha boiando no mar do inconsciente. Então, todo o oceano da Terra seria o nosso inconsciente, uma rolha boiando seria a nossa consciência. Olha o tamanho do que nós conhecemos de nós mesmos. E esse material todo que fica inacessível, ele é formado há muitos milênios, desde toda a nossa trajetória, enquanto nós vamos nos constituindo em espíritos. E nos reinos inferiores da natureza, né, quando nós fomos lá atrás, bichinhos ainda, ela diz que essa caminhada levou centenas de milhões de anos. E a partir do momento que nós entramos no reino hominal, enquanto seres humanos, propriamente dito, a nossa caminhada tem algumas dezenas de milhões de anos. A diferença entre centenas de milhões para dezenas de milhões é muito grande. Algumas dezenas de milhões, para o espírito, é muito pouco. Cabe dizer que a partir do momento que nós nos tornamos seres humanos, assim, que começa a nossa caminhada individual, com livre-arbítrio, nós somos muito jovens espiritualmente. Então, nós somos um grande inconsciente que vem lá de trás, a partir do momento em que nós nos tornamos, né, nós nos constituímos enquanto seres humanos, funda-se a chamada consciência. Então, a partir dali, a gente passa a ter consciência, né, e vai tendo o livre-arbítrio, vamos podendo decidir com relação a algumas atitudes nossas. E essa consciência é ainda muito jovem, razão pela qual ela se desestabiliza com muita facilidade. E aí a gente enlouquece, e aí os conteúdos do inconsciente vêm e se misturam na consciência, e aí a gente se deprime, aí a gente tem ataque de pânico, a gente tem todas essas coisas que a gente vê, que a gente lida, né? É porque a nossa consciência ainda não dá conta de muita coisa, a consciência é muito jovem. Então, assim, em termos teóricos, o nosso inconsciente é onde está o registro de toda a nossa experiência evolutiva, é onde fica toda a nossa energia mental, a energia que nos impulsiona a progredir, o material reprimido, aquelas coisas que nós vivemos e esquecemos, experiências de outras encarnações que a gente não lembra, experiência da vida intrauterina, experiência da infância, quando, sabe, aquelas coisas que a gente esquece, vão ficando reprimidas, ou até situações traumáticas, às vezes um trauma que a pessoa vivencia e esquece períodos da sua vida, fica tudo no inconsciente. Coisas que a gente esconde de nós mesmos, né? E uma coisa muito interessante com relação a esse material que fica no inconsciente é que a lógica é diferente da lógica racional a que nós estamos habituados. No inconsciente, materiais opostos coexistem e não se anulam. Por exemplo, amor e ódio. As duas coisas existem e não se anulam. A gente pode amar muito uma pessoa, sentir ódio ao mesmo tempo em determinada situação, né? Tipo assim, a pessoa me deixa esperando e não aparece, e eu fico lá esperando o dia inteiro, alguma coisa assim, e daí eu fico com raiva e tal. Essas coisas coexistem, isso leva muita gente a muito conflito, olha que amor. Leva muita gente a muito conflito, assim, mas como é que eu posso sentir ódio de uma pessoa que eu amo? No inconsciente, essa coisa toda fica misturada, coexiste. Não tem, o tempo não funciona de uma maneira linear também, como nós estamos acostumados, né? A relatividade do tempo é bem marcante no âmbito do inconsciente. Isso quer dizer o quê? Que uma coisa que aconteceu lá quando eu era criança pode ter a mesma força do que uma coisa que aconteceu hoje. Pode não perder a força, não é o tempo que vai fazer esses processos adquirirem menos intensidade, por exemplo. Então, o tempo é outro, os opostos coexistem, e a maneira pela qual nós acessamos esses conteúdos é através dos sonhos, de alguns escapes que tem, às vezes, né? Ou através do que a gente chama de ato falho, quando a gente vai dizer uma coisa e sai uma coisa trocada, tem pequenos atos falhos assim que fazem sair alguns elementos do inconsciente
que se nós nos conhecermos, estivermos atentos, a gente vai poder identificar. Depois eu vou tentando pegar alguns exemplos, assim, para ficar mais claro, né? Mas só para dar uma passada geral, assim, nos conceitos. E estados alterados de consciência, também através da meditação, às vezes nós conseguimos acessar, né? Então, existem formas de acessar, mas não é uma coisa que a gente consiga, assim, agora eu vou me lembrar o que eu fiz na outra encarnação. A gente não lembra, né? Cabe dizer que a descoberta do inconsciente foi a terceira ferida narcísica da humanidade, que foi Freud, na psicanálise, né, que conseguiu dar uma comprovação científica ao inconsciente. A primeira ferida narcísica foi com Copérnico, quando ele mostra que a Terra não é o centro do universo, né, que a Terra é mais um planetinha que gira em torno do Sol, então nós não somos o centro do universo. Foi o primeiro golpe no nosso narcisismo enquanto seres humanos. A segunda foi com Darwin e a evolução das espécies, que a gente viu que, né, nós não somos tão anjos assim, a gente descende dos primatas, então nós somos bem bicho mesmo. Então, essa é a segunda ferida narcísica. E a comprovação do inconsciente foi a terceira, porque mostra o quanto nós não temos controle sobre nós mesmos. A gente acha que tem, mas o controle que a gente tem é sobre uma parcela muito pequena de nós, que é o que a gente chama da consciência, e olhe lá, né? Tem muitos elementos inconscientes que fogem, né, a nossa capacidade de controlar. Então, o inconsciente é todo esse material. E a consciência é essa aquisição mais recente da humanidade, que se desestabiliza com facilidade. Os estados alterados de consciência nem sempre são patológicos, como a gente sabe, especialmente no espiritismo, né? A gente pode mediunizar, pode meditar e depois se restabelecer. Por outro lado, alguns estados alterados de consciência, como algumas doenças mentais, aí são patológicos, então tem essa diferença, assim, né? São vias que a gente pode acessar o inconsciente com segurança ou não, vamos dizer assim. Então, no centro da nossa consciência existe uma coisa que nós chamamos ego. Só para tentar clarear um pouco assim, tudo que nós conhecemos de nós, por exemplo, desde aspectos do corpo físico até do nosso jeito de personalidade, temperamento, tudo isso forma o que a gente chama de ego, que é o centro da consciência. Então, o ego, esse pedacinho assim do que é todo o nosso psiquismo, é o que a gente conhece de nós. Né? Tipo assim, o meu nome, eu sou a Michele, tenho cabelo de tal cor, gosto de fazer tal coisa, meu temperamento é esse. Isso aí tudo forma o ego. A consciência tem outros elementos além do ego, e todo o nosso psiquismo é formado por esse grande inconsciente, do qual o centro de tudo isso se chama self. Agora começa a ter um monte de conceito, assim, vocês vão querer me matar até o final desse encontro, mas eu vou tentar trazer tudo numa só. É porque isso a gente fala num curso atualmente de 1 ano, né, que está disponível no YouTube da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, quem quiser, aí a gente, né, pega assim, como é que fala? Vai esmiuçando cada conceitinho desses, e daí fica um pouco mais fácil de entender, assim, mas de uma maneira geral, do inconsciente, a consciência com o ego, que é a nossa personalidade, e o centro de tudo isso é chamado self. O centro de tudo isso é a nossa essência divina, é o Deus em nós, é onde fica um núcleo do nosso psiquismo que nos impulsiona para a evolução, para o crescimento, que impulsiona as nossas vidas a tomarem um determinado curso, por exemplo, mesmo a gente fazendo toda a força do mundo para ir por um determinado caminho, e aí vem o destino e nos impulsiona para outro lado, né? Essa instância, esse centro da nossa personalidade é responsável por esse direcionamento, e a gente não governa sobre isso, assim, é uma coisa que está além de nós, que o máximo que a gente pode fazer é procurar enxergar, entender, procurar sentir
os caminhos a que o self nos impulsiona e agir em favor dele, porque a gente tem mais segurança de alcançar uma plenitude, né? Então, esses são os elementos principais: inconsciente, consciência, ego e self, que a Joana fala muito na obra, e às vezes, né, o pessoal fica assim, mas meu Deus, o que é isso? É disso que ela está falando. Certo? Vocês querem perguntar alguma coisa com relação a esses conceitos? Senão eu passo para mais alguns. Outros conceitos assim que eu acho bem importantes, tem a persona, que é uma espécie de capa protetora do ego. É uma máscara social que nós criamos. Ah, importante, assim, ó, o ego nós criamos em cada encarnação. Cada encarnação que a gente tem na Terra, o ego vai sendo criado, assim como a gente recebe um corpo físico para vir para o mundo, a gente constrói um ego, a gente recebe também um corpo mental, vamos dizer assim, e constrói essa personalidade baseado em elementos que eu já trago de outra encarnação e também o contexto onde eu estou inserida. O meu ambiente familiar, as pessoas que estão à minha volta e tal, todas as situações socioeconômicas e tal, tudo isso vai ajudando também nessa formação dessa personalidade atual. Quando eu desencarno, o que acontece? Eu continuo com esse ego. Tanto que a gente sai com o perispírito, né? A gente se vê do mesmo jeito, o ego também continua a mesma coisa. Só que aí, quando eu vou encarnar de novo, esse ego vai ficando para o inconsciente e eu vou formar um novo ego. Então, esses muitos egos que a gente formou ao longo de tantas encarnações, o que acontece com eles, né? Eles ficam no inconsciente e eles ficam lá nos influenciando de uma certa forma, porque a gente não perde, então todos os aprendizados, tudo que eu já fui, tudo isso está lá a me influenciar. Então, hoje, eu tenho essa personalidade que eu formei agora, principalmente, né, ao longo da infância, que a gente forma esses aspectos mais importantes de personalidade, de caráter, mas os outros elementos estão lá no inconsciente exercendo influência. Né? Então, são subpersonalidades, também chamados de complexos, que o Jung foi perceber a existência dos complexos, assim, só que ele não relacionava com essas experiências anteriores, né? Mas a Joana nos traz essas correlações, assim. Então, tudo isso está lá no inconsciente. E no nosso inconsciente, quer falar alguma coisa? Eu daí levantou a mão para fazer uma perguntinha aí. Ah, sim, perdão. Você conhece a obra do Jorge Andréa, Sim, sabe que eu Energético do conheço Psiquismo? pouquíssimo, mas não li. Porque ele fala o seguinte, que ao desencarnarmos, no processo de destruição do ego que nós temos naquela encarnação, esse consciente ele passa como se fosse num filme para nós, toda aquela encarnação, depois ele é condensado naquilo que eles chamam de núcleo de potenciação, que fica no inconsciente presente. Nesse inconsciente presente, esses núcleos de potenciação, cada núcleo de potenciação é resultado de uma encarnação, um ligado ao outro. E depois ele vai para o inconsciente passado. Né? Então, ele faz um esquema bem interessante sobre isso aí. A obra chama Energético do Psiquismo, do Jorge Andréa. Energético do psiquismo, é isso? Energético do Psiquismo. Olha que interessante, né? Como... Ele faz um esquema bem assim, resumido, que é didático, né? Ele faz um desenho, né? Então, inconsciente puro, inconsciente passado, inconsciente presente e consciente. Uhum. Quando você termina o consciente, ele se condensa no núcleo de potenciação e esse núcleo de potenciação fica no arquivo do inconsciente e todas as aquisições estão entrelaçadas, entendeu? Isso é para você não trazer de um momento para a tela do consciente, mas você consegue trazer toda a essência do que você é, né, para influenciar o seu consciente. Olha só como é a mesma coisa, né? Mas mudam um pouquinho a terminologia, mas é a mesma ideia. E até tu me lembrasse de trazer a questão do inconsciente coletivo, porque é isso mesmo, são muitos níveis de inconsciente até chegar num nível que é coletivo. Então, tem todo esse nível pessoal que vai aprofundando, assim, e entra num nível coletivo,
onde nós temos um substrato comum. Isso é muito interessante, porque os níveis do inconsciente coletivo aí vai sendo assim, tem o inconsciente da família, que são vários elementos familiares, sutis, que não são falados, mas que estão ali presentes e que nos influenciam. O inconsciente da nação, né? O inconsciente brasileiro, vamos dizer assim, até o inconsciente mais profundo, que é um substrato de toda a humanidade e que contém os registros de toda a nossa experiência enquanto seres humanos. Né? Tudo que já se conquistou em termos de humanidade, coletivamente, está ali. Só que o acesso a isso é muito complexo, assim, não é assim, né? Vamos acessar o inconsciente coletivo. Mas a gente pode, e às vezes vem através de sonho, através de imagens, assim, que são imagens coletivas, que são imagens de experiências de outras encarnações. Então, é muito bonito esse estudo, muito complexo, né? Então, tem esses conceitos, tem o conceito da persona, que é uma máscara social do ego, assim como a gente forma a personalidade, a gente forma uma máscara, né, que é chamada de persona, que é importante para a nossa convivência em grupo, é importante que nós tenhamos essa máscara, porque senão a gente vai ser pessoas muito toscas, que não sabem, muito brutas, né? Então, porque às vezes o pessoal pensa assim, a gente tem que se livrar da persona, né? Nada disso a gente tem que se livrar, a gente não tem que se livrar do ego. O ego é muito importante porque ele não deixa os conteúdos do inconsciente irromperem na consciência. A gente não tem estrutura para lidar com o material todo do inconsciente. Tem que ser aos pouquinhos, assim. É tanto que as pessoas que sofrem de psicoses, assim, na verdade, tem um ego que é muito fragilizado e que não consegue suportar essa pressão do inconsciente. E aí os conteúdos inconscientes entram na consciência e daqui a um pouco a pessoa começa a bloquear, né? Assim, a enxergar coisas que não estão acontecendo, que são projeções mentais suas, muitas vezes ligadas a coisas de crimes de outras encarnações, né? Coisas que ficam fixadas na mente. Daí a pessoa está aqui e está achando que está em outro lugar, então... Ou até no plano espiritual, que a gente vê relatos assim também de pessoas que estão alucinando no plano espiritual. A alucinação é muito interessante de estudar. Quando que a pessoa tem uma mediunidade ostensiva, que às vezes está perturbada e está percebendo o mundo espiritual mesmo, e quando é uma alucinação, onde o conteúdo do inconsciente vem e a pessoa enxerga, vê, às vezes visualmente, às vezes escuta. Então, são perturbações que o ego, se for um ego bem estruturado e tal, ele vai conseguir dar conta desse material todo. Se for um ego muito fragilizado, ele não vai conseguir dar conta disso tudo. O que é um ego fragilizado? O alcoolista, por exemplo. O alcoolista, o dependente de droga, geralmente tem um ego mais fragilizado que não conseguiu criar uma resistência muito boa para lidar com certas frustrações e, diante de algumas frustrações, às vezes precisa de uma compensação imediata, que encontra no álcool, que encontra na droga, né? Então, egos frágeis podem se apresentar dessa maneira, através dessas dependências, ou então, às vezes, através de alguns quadros de psicose também, né? Então, tem o ego, a persona, e pelo menos mais 2 conceitos que eu acho que são importantes, assim, que vai ser bom para o estudo de vocês a partir daqui, que é o ânimos e a ânima e a sombra. Eu falo isso e depois para a gente conversar mais, tá? O ânimos e a ânima. O ânimos é o masculino dentro da mulher e a ânima é o feminino dentro do homem. A gente sabe que como espíritos nós já estivemos encarnados muitas vezes, tanto como homens, como também como mulheres, e essas experiências vão ficando registradas, e quando a gente se encarna num determinado corpo, nós vamos também, né, criando o ego, conforme eu falei, e alguns aspectos que são mais relacionados com a nossa outra polaridade vão ficando no inconsciente. Eu me identifico com uma polaridade, né, via consciência, e a outra vai ficando inconsciente. Então, todos nós temos a outra polaridade dentro de nós. E a sombra é uma parte do nosso inconsciente onde fica depositado tudo aquilo que é muito difícil para a gente aceitar.
tudo aquilo que a gente não reconhece como nosso, as coisas desagradáveis, sabe? Aquelas coisas assim que espírita jura que não tem mais, tipo raiva, inveja, né? Essas coisas todas ficam no inconsciente, porque sim, infelizmente a gente tem, e infelizmente vai levar um tempo, assim, até a gente realmente conseguir superar esses elementos mais instintivos, mais brutos, assim, mais animais, mais animalescos, né? Essas coisas, então, elas ficam numa parte do inconsciente que a gente chama de sombra e que a gente pode jurar que não tem, né? Só que é aquela coisa que a gente vive dizendo, assim, espírita não tem raiva, mas tem gastrite. Espírita não tem inveja, mas tem enxaqueca. Então, se ficasse no inconsciente e não incomodasse, estaria ótimo, podia ficar lá e deu, né? Só que não, fica incomodando, sabe? Porque fica fazendo uma pressão para vir para a consciência. Então, o que de melhor a gente pode fazer é adquirir consciência desses elementos que estão lá na sombra e canalizar eles de uma maneira construtiva. O Freud, da psicanálise, ele dizia que o cirurgião tinha que ter uma grande agressividade dentro dele, né? Para poder cortar uma pessoa e fazer uma cirurgia é uma coisa maravilhosa, em benefício da vida, mas tem que ter uma agressividade ali que ele canaliza para esse ato benéfico. Então, esse mesmo cirurgião, talvez se não tivesse canalizado essa energia dele, poderia ser, sei lá, um assassino, né? Então, o que é esses impulsos canalizados de uma forma saudável ou não saudável? Então, a sombra, ela contém todas essas coisas que a gente não quer aceitar que nós temos, né? Sinteticamente, assim. E uma última coisa, assim, que eu acho que também é importante, o modo como funciona a nossa mente. Nós temos uma energia mental que flui como se fosse por leito de rio. Então, aquela energia vai fluindo e vai demarcando aquele percurso que ela vai fazendo. O que significa isso? São os nossos hábitos, os nossos automatismos, o nosso funcionamento mental automático. A gente está acostumado a funcionar de uma determinada maneira. Quando a gente quer mudar, nós precisamos de um esforço igual ou maior para viabilizar um outro trajeto. Então, nós temos que fazer um esforço para viabilizar esse outro trajeto e depois, com o tempo, o novo trajeto também vai se automatizando. Então, nós estamos num momento, assim, que é talvez o mais chatinho, sabe? Que é aquele, assim, de nós pegarmos as nossas más tendências, de termos que fazer um esforço para modificar. É cansativo, é só a gente se distrair quando vê a má tendência tá vindo de novo. A gente tenta ser uma pessoa agradável, honesta, que controla os impulsos, controla a raiva, e de repente alguém pisa no nosso pé e sai uma grosseria. E daí tu pensa assim, mas meu Deus do céu, eu achei que eu estava evoluindo já, e quando vê, essa grosseria saiu de mim. Então, nós estamos nessa fase, recém fazendo esses movimentos, e é muito importante que nós conheçamos ainda a nossa pequenez, o nosso início de trajetória, e que possamos ir direcionando, porque o que a mentora nos diz é que é possível sim, é possível depois a gente automatizar os hábitos benéficos também, e aí nós vamos ter essa mola propulsora aí para o nosso processo evolutivo, que vai acontecer de uma maneira muito mais harmônica. A finalidade de todos esses elementos dos quais a gente está falando muito rapidamente é, aos poucos, ficarem todos eles funcionando de uma maneira integrada e a serviço do self, a serviço desse centro do psiquismo. E o maior modelo que nós temos aqui na Terra é Jesus, que é o homem integral, que é o homem que conseguiu já atingir esse nível e que a gente pode ter como um modelo. Um dos livros da série psicológica que eu gosto muito é aquele Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, onde a Joana faz uma análise de Jesus, nos mostrando esses elementos todos dos quais eu falei agora, tudo como é que é em Jesus, e que a finalidade nossa é essa, então, é poder realmente alcançar a plenitude, alcançar esse funcionamento mental integrado
E aí é quando a gente atinge um grau de felicidade, vamos dizer assim, de nos sentirmos plenos. Acho que agora sobrou até um pouquinho de tempo, né, para a gente conversar, mas o que vocês acham que é mais importante, assim, que de repente a gente pode retomar? O que vocês gostariam de abordar um pouquinho mais? Foi bem legal, Michele. Obrigado. Acho que foi bem assim dentro das nossas expectativas, né? A gente vive convivendo com os nossos grandes problemas aqui, a maioria de nós. Eu vou até terceirizar a pergunta aqui em nome da minha parceira aqui, da Kelly, porque a gente vive o tempo todinho muito incomodado com a nossa própria sombra, né? Então eu queria que você estendesse um pouquinho mais aí quais são os caminhos para a gente lidar com ela, né? Hoje eu estava atendendo uma pessoa que eu trabalho com psicologia clínica, né? E foi muito engraçado, porque ela é uma mulher de 50 e poucos anos, assim, espírita, que se esforça um monte, assim, para na reforma íntima, de se melhorar e tal. E ela acha o ciúme uma coisa, assim, muito de seres inferiores, assim, uma coisa que ela não admite, nem que tenha um ciúme dela, nem ela tem ciúme de ninguém e tal, e tal. Então, ela não admite que o companheiro tenha ciúmes, né? Ela decidiu que não tem mais ciúmes, então ela acha que simplesmente não tem. E aí aconteceu que o companheiro foi sair para um almoço com os amigos e ela, pela primeira vez, sentiu um incômodo, assim, aquela maldadezinha vindo assim, ai, que vontade de ligar para ele bem na hora que ele está lá, só para atrapalhar, para incomodar um pouco. Ela disse, mas que horror, esse pensamento veio na minha cabeça. Daí eu disse, muito prazer, Sombra, graças a Deus teve contato, porque assim, nós que estamos aqui no mundo, debochei dela, assim, ela começou a rir, disse, ai, que bom que tu está vendo por esse lado, né? Porque nós que estamos aqui no mundo de provas e expiações, não adianta a gente achar que não tem, sabe? O que nós podemos fazer de melhor é tomar consciência. E aí, percebendo que nós temos, sim, vou listar, raiva, inveja, ciúme, sei lá, todos esses sentimentos negativos, assim, o que a gente pode fazer é, primeiro, não deixar que eles tomem conta, porque aí passa pela consciência, passa pelo crivo do ego, e a gente redireciona, não, só um pouquinho, né? Então, o que a gente deve fazer com a sombra é não atuar, não é fazer, né? Porque algumas pessoas assim, então eu me dei conta que eu tenho raiva da minha mãe, porque a minha mãe fez não sei o que eu vou fazer, eu vou lá e brigo com a mãe. Tem terapias que a pessoa se trata, sai do divã e vai lá brigar com o pai, com a mãe, e não é esse o propósito, né? Porque falhas todos temos, mas é se dar conta disso sem atuar, sem botar para fora, sem despejar para o mundo, querendo que o mundo dê conta, mas ao mesmo tempo sem reprimir. Porque quando a gente reprime, ele fica lá incomodando e se transformando em sintoma, e aí a gente adoece. Adoece porque a doença é uma tentativa do inconsciente de chamar nossa atenção para alguma coisa. As doenças, elas têm sempre uma mensagem a nos dizer de algo assim que nós estamos precisando olhar, que nós estamos precisando acolher. Então, o mais importante com relação à sombra é isso. Eu não sei se tem alguma coisa mais específica, porque a sombra ela costuma ser projetada nos outros, né? A gente se incomoda com o outro porque lá dentro de nós existe um eco. Isso eu gosto de dizer também em palestra, o povo às vezes fica furioso comigo, mas como assim? Quer dizer que eu tenho, se eu fiquei com raiva do Putin lá, quer dizer que eu tenho? Sim, porque a sombra do outro faz aparecer a nossa. Quando a gente vê uma situação assim, né, ruim, sombria, desperta muitas vezes também a raiva de querer ver o outro se dando mal, assim, e isso é uma coisa horrível, e nós temos dentro de nós, né? Então, não sei se eu estou me fazendo clara. Ô, Michele, eu vou Oi. compartilhar com você aqui o esquema que tem no livro. Sim. Aqui ele é o esquema do Jorge Andréa, né? Uhum. Esse desenho, o livro é antigo, né? Ele faz até, acho que é quase à mão isso aí, sabe? Que legal. Mas o importante é a teoria dele, né? Então, ele Uhum. o A é o inconsciente puro, que está no centro, né? Uhum. Zona de transição, que é o B, né? Depois tem o Uhum. inconsciente passado, onde estão os núcleos de potenciação. Depois tem a zona de transição, onde tem o inconsciente presente, né? E o inconsciente atual, que seria o inconsciente presente.
E o corpo físico seria essa parte G, que é onde ele vai atuar, né? Peraí que eu vou... Realmente é muito Aqui, ó, parecido. Fronteiras da Alma, Energética do Psiquismo. Uhum. E aqui ele faz um esqueminha, ele mostrando dos núcleos de potenciação, tá vendo? Onde existe a influência da energia que vem do inconsciente puro para a tela do consciente e da energia que vai do inconsciente para do corpo físico do inconsciente puro, né? Uhum. Seria a nossa essência, né? A partícula de Deus dentro de nós. Perfeito. Essa é a teoria dele, sabe? Ele é bem didático nisso aí. Olha, eu diria que estamos falando da mesma coisa. Eu acho que o Jung bebeu nessas mesmas fontes, né? Ele Porque fala muito de Jung, né? Ele fala, ele é junguiano também, sabe? Ah, Faz por isso, da ânima, sim, né? sim. Ele tem uma parte interessante quando ele fala sobre a encarnação no corpo masculino, no ânimos, e no corpo feminino. Então, ele faz um esquema onde em cada encarnação nós vamos ter predominância do corpo. Então, ele fala o seguinte, que cada encarnação você tem uma parcela masculina e uma parcela feminina. E na medida Uhum. que você do meio, você tem a mesma parcela de um e do outro, né? E como Uhum. eu, né? Sou masculino e feminino, né? Que todo homem tem uma parte mulher e toda mulher tem uma parte homem, né? Exatamente. Hoje em dia, cada vez mais isso está ficando claro, assim, mas eu fico pensando, né, na época que o Jung começou a trazer esses conceitos, assim, era tudo muito novidade, né? Até hoje a gente vê tanto preconceito, assim, para entender esses conceitos, mas é exatamente isso. Nós temos os aspectos do feminino e do masculino dentro de nós, né? Ainda bem que a arte contribui com isso, né? Quando o Gilberto Com Gil certeza. começou a falar da minha porção mulher, né? Algumas pessoas ficaram escandalizadas, me ajudou. Eu queria dizer uma coisa, daí tenho até vergonha de falar essas coisas, né? Mas eu ainda sou do tempo do Pau Talk, que era um sistema que não tinha câmera, só de áudio, que era antes do Skype, na época do Messenger, sei lá, e eu já participei de muitos grupos de discussões espíritas, onde um dos líderes lá era o Jorge Andréa, entendeu? Assim, ele Que show! passeava, só ouvia, né? Porque ele era o cara que dava show lá, mas foi acho que no início dos anos 2000, mais ou menos, eu morava na Bahia. Gente, se Legal. alguém tiver mais alguma coisa a ponderar aí, o momento é esse, já estamos nos Só um aproximando do comentário. final aí. Nós conhecemos o Jorge André no congresso que teve aqui Uhum. Congresso Estadual, e ele, simpatia, ele É, desencarnou muito simpático. mais de 90 e poucos anos, mas ele estava assim totalmente lúcido, sabe? Ele falava assim com coerência, ele chegou a 90, acho que 95 anos, se eu não me engano. É, Mas desencarnou em Interessante. 2017. chegou cabeça. é. Que presente poder, né, ter conversado Nossa, com foi ele. fantástico. Ele teve duas vezes aqui. Nas duas vezes eu sou fã dele, eu bebi realmente a oportunidade de estar junto dele lá. Ai, coisa boa. E Vou em busca dessas ele foi um dos leituras. pioneiros a fazer regressão na Bahia. Ele é baiano, né? E Uhum, começou a fazer regressão na Bahia. Foi aí que ele começou a se interessar sobre isso, né? sim. Ó, a Kelly levantou a mão aí. Kelly, abre aí o microfone e pode perguntar. Nós já tem que reiterar, viu, Michele, para o pessoal aqui. Eu estou assistindo as aulas, acompanhando as aulas lá do YouTube, né? Lá o trabalho de vocês. Gente, isso tem feito uma diferença, tá, Michele? Muito grande na minha Muito bom. vida. Para alguns desafios que eu tenho enfrentado, esse encontro com a minha sombra, né? Esses desafios que todos nós, né, estamos passando, seja no ambiente familiar. Então, eu não consigo ver assim, um outro caminho, não ser essa proposta da Joana é um presente para a gente. Eu fiz algumas aulas, assisti também lá da Mansão do Caminho, com lá a Iris e o Cláudio Sinotti também. Então, depois eu comecei a entender esses conceitos, assim, um pouquinho, que começou a desvendar, a tirar. Aí as coisas vão clareando, aí você vai entendendo por quê.
nos últimos dias eu tive até uma surpresa assim, interessante, que a gente começa a entender por que as coisas estão acontecendo, o que a gente pode fazer, os nossos limites, nos perdoar, né? Se eu não gosto, se eu tenho raiva, e aceitar todos esses sentimentos. Então, ó, aproveitar a sua presença aqui, gratidão, e eu estou todo dia de manhã lá, sentadinha, agarrado, fazendo esse estudo. Então, eu estou aqui dando o meu testemunho, fazendo a outra. Que legal, fico super feliz em saber, né? E esse da AME Brasil tá passando ao vivo nos sábados com a nossa equipe toda, é para coordenadores de grupo, então é um estudo bem aprofundado, assim. Quem tiver interesse também é só ligar lá às 6 horas no YouTube, tá passando. Fica tudo disponível depois para quem quiser acompanhar, aproveitar. E a gente segue aí, né? O que vocês precisarem, contem conosco, né? Às vezes algum conceito, alguma coisa que fica meio confuso, escreve para a gente, o Heraldo nos contata, a gente conversa, né? Mas realmente é um caminho muito legal. E uma coisa que eu compartilho com vocês, assim, que a gente sempre fala nos nossos estudos, me parece que um dos objetivos principais, ainda que a mentora valorize muito essa questão do estudo, né, da gente ter que se puxar para compreender, dela não facilitar mesmo, mas que o mais importante é quando nós conseguimos extrair algo em benefício da nossa modificação, né? Não tanto o dar conta de todo o roteiro, vamos dizer assim, de estudos do ponto de vista intelectual, mas do quanto a gente consegue extrair para a nossa modificação moral, o quanto isso nos torna melhores. Se durante um estudo inteiro de um ano a gente conseguir extrair uma coisinha e melhorar algum aspecto nosso, já está valendo. Então, esse é o propósito maior, né? Gente, mais alguma coisa, alguma pergunta, alguma questão? Que nós já vamos encaminhar para o nosso encerramento aí, já, né? Antes de ir Geraldo, todo mundo embora, vai, Irineu, pode falar. eu queria só perguntar para a Michelle uma coisa. Inconsciente e subconsciente, eu queria que você desse uma explicação rápida da diferença ou se são sinônimos. O subconsciente seria uma camada mais superficial do inconsciente, vamos dizer assim, seria uma camada intermediária. É que aí se cruzam alguns conceitos, né? Porque o Freud usava a terminologia consciente, pré-consciente e inconsciente. O Jung ele não vai usar, né? Mas se a gente for tentar pegar todos esses conceitos, assim, o subconsciente ele seria uma camada mais fácil de acessar, vamos dizer assim, do inconsciente. Ser o inconsciente pessoal, essa primeira camada do inconsciente. Tá? Porque tem alguns psicólogos que colocam o inconsciente quase como com a nossa parte instintiva. A gente quase que não tem acesso a ela, dificilmente tem acesso. E o subconsciente já seria mais ligado com a mente humana. Então, a gente teria lembranças do passado da própria humanidade. Isso. Também não estaria errado isso. Está correto, porque essa camada mais impulso, mais instinto, que seria essa camada mais profunda do inconsciente, né? É como se fosse assim, vai aprofundando, 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 até chegar num nível, assim, que realmente a gente não acessa com o pensamento racional, que é uma camada puro instinto, assim. Então, seria isso mesmo. Tá ok, obrigado. Nada. Gente, nós demos a nossa hora. Eu vou agradecer muito a Michelle, tá? Michelle foi super importante pra gente. Foi uma base boa de lançamento aí pra gente iniciar na semana que vem, né? Depois eu vou pedir, se puder, a Débora, a Elisa e o Elias, meu amigo do Nova Venécia, que estão aí sem câmera, se puder abrir, nós vamos tirar uma fotinha só para registrar aí toda a presença de todos, né? E aí eu vou pedir a Elisa depois, se a Elisa faz a prece pra gente. Pode ser, Elisa, por favor? Então, ó, sorriso aí que eu vou tirar uma fotinha aqui. Heraldo, Oi. gente, com licença, pede para outra pessoa fazer a oração hoje, depois eu te explico por quê. Então tá bom, tudo bem, sem problema. Eu peço para Kelly fazer, para lembrar do Dia Internacional das Mulheres aí de ontem. Olha o sorriso aí que eu vou tirar uma fotinha, hein?
Tudo bem, gente. Vou pedir a Kelly, então, para fazer a nossa prece, Kelly. Débora, um abraço aí para você em Nova Friburgo também. Um abração pro casal. Vamos os nossos olhos, gente, e agradecer primeiramente ao nosso Pai pela oportunidade, né, de estarmos aqui reunidos, aqui buscando o aprendizado, né, buscando os recursos interior para que nós possamos enfrentar os nossos desafios. Obrigado, Mestre Jesus, obrigada aos amigos da espiritualidade, obrigada, querida irmã e amiga Michele, pela disponibilidade, pelo carinho com que se dedica para um trabalho tão importante e tão significativo para todos nós. Que a espiritualidade possa envolver essa equipe, que esse trabalho se propague dia após dia, levando conforto, a esperança e a coragem para todos nós. Obrigado, Senhor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Sim seja. Obrigada, Obrigado. meus queridos. Boa Foi um noite. prazer estar aqui. Obrigado. Um Boa abraço, noite. gente. Obrigado Contem pela comigo. presença. Obrigado aí. Obrigado, Michele, mais uma vez. Um abração a todo mundo aí. Boa noite, tá, gente? Boa noite. Boa noite, Grande pessoal. abraço. Fique Tchau, com tchau. Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Boa noite.